Olá pessoal, tudo bom? Resolvi fazer um videozinho aqui a respeito dessa questão das mensalidades escolares, né, dos contratos escolares em razão dessa situação da pandemia aí, instaurada pelo coronavírus, né, Covid-19. Então eu fiz um pequeno apanhado, estava olhando até aqui na nossa fanpage aqui do escritório aqui, e aqui no Facebook, e aí achei interessante fazer esse pequeno apanhado bem sucinto, porque essa é uma questão que envolve vários tipos de consumidores, né? Não só um nicho específico, mas como afeta toda a população, vai envolver vários tipos de consumidores, então cada tipo de contrato é um tipo de contrato que tem que ser analisado no caso específico, caso a caso, né? Como a gente fala no direito. Então, eu estava lendo aqui o disposto aqui, por exemplo, no parágrafo 6º do artigo 1º da Lei Federal 9.870 de 99, né? Governo Fernando Henrique ainda, né? Que ela estabelecia assim, ó, será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão, reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano, a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente previstos em lei. Observa a importância dessa ressalva final aí. Primeiro que a gente tem que ter em mente desse dispositivo é que, na verdade, ele está tratando de uma situação de normalidade. Numa situação de normalidade, para proteger o aluno, tem vários outros dispositivos na lei em questão, mas para proteger o aluno, o pai do aluno, de eventual prática abusiva, que possa até caracterizar crime contra a ordem econômica e coisa do tipo, aí se estabeleceu esse dispositivo para evitar o reajuste e até para segurar, para evitar haver inflação, né? Que a política do governo Fernando Henrique foi muito focada na estabilização econômica, se bem me lembro. Por isso que eu estou contextualizando com relação a qual presidente fez qual lei, né? Então, nessa época, essa era a grande preocupação. Então, se fixou essa questão da anualidade, perdão, de certa forma, nem os pais poderiam exigir das escolas o reajuste para baixo, nem as escolas poderiam pedir dos pais o reajuste para cima. Numa situação de normalidade, está tranquilo, salvo quando expressamente previsto em lei, como diz a própria lei. Ocorre que já nesse governo do nosso presidente Bolsonaro aí, que é um presidente que tem uma linha ideológica liberal, né? Totalmente liberal. Então ele quer intervir o mínimo possível, perdão, na economia, né? Então ele não quer interferir nessa relação que existe entre os contratantes, os pais de aluno e os donos de estabelecimentos escolares, né? Então, ele traz aqui na medida provisória 934/2020, no caput aqui na cabeça do artigo 1º, vou fazer a leitura aqui para a gente entender como é que ele coloca, ó, essa, inclusive a abertura que ele deu aos estabelecimentos de ensino. Ó. O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional, por conta da pandemia, claro, né, da obrigatoriedade da observação de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar nos termos do disposto do inciso 1 do caput e do parágrafo 1º do artigo 24 e no inciso 2 do caput do artigo 31 da Lei 9394, né, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é uma lei de 1996, né, de 20 de dezembro, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos efetivos dispositivos, observadas normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Estou fazendo a leitura por uma questão de prática, mas já dá para entender que, diante dessa situação de anormalidade, não de normalidade, mas de anormalidade, né, o nosso governo estabeleceu essa garantia aos estabelecimentos de ensino para que, não, claro, não acarrete a quebradeira geral do empresariado. Né? Eu entendo perfeitamente esse lado, um governo liberal que, apesar de ser liberal, está protegendo o empresariado de evitar uma falência em massa dos estabelecimentos.
Então, vocês verificam que a lei, em situação de normalidade, não permite essa revisão, digamos, ordinária do contrato. Ela tem uma forma de acontecer que ou seja, respeitado aquela periodicidade. Surgida essa situação de anormalidade, aí veio o Estado, a administração, e estabeleceu, por meio dessa medida provisória, um regime excepcional que descaracterizaria a ausência de prestação do serviço pelo fornecedor. Então aí você já tem duas situações que já vai delimitar vários tipos de pais de aluno, né? Que é a grande maioria. Creio eu, né? Mas claro que isso aí dá espaço para interpretação. Voltando aqui ao Código Civil, nós temos que ter em mente que aqui por força do 422, vou fazer a leitura, os contratantes são obrigados a guardar, assina a conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé, porque tem que, na relação contratual, e ainda não estamos falando da relação de consumo, especificamente estamos falando da relação contratual em geral, né? O artigo 421 aqui do Código Civil é claro, né? Porque ele fala que contratos em geral, no título 5º aqui, né? Do capítulo 6º, que as partes têm que guardar essa probidade, essa boa-fé nos contratos. Então, as pessoas não podem ficar pedindo revisão de contrato, coisa do tipo, aleatoriamente. Então, quando entra essa questão da revisão do contrato? Pois bem, primeiro a gente vai considerar a situação da pessoa estar conseguindo adimplir suas obrigações contratuais e está em condições financeiras de poder pagar o contrato. Vemos aqui dois dispositivos no Código Civil, que eu vou lê-los aqui, para entender o caso. O 317, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Vou ler logo aqui também um artigo que eu acho que é de interessante leitura, que também se aplica ao caso, que é o 479 também. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Pois bem, por que eu li esses dois dispositivos? Porque aí a gente está falando de revisão contratual. Quando se dá essa revisão contratual? Tem casos e casos, né? Tem casos que, por exemplo, a criança está em regime de internato ou em regime alternado, que faz atividades artísticas, música, atividades esportivas, né? Pagas à parte pelos pais. Nesse caso em que a criança não está fazendo, se não estiver fazendo essas atividades, mas porque elas eram necessariamente desempenhadas no âmbito escolar, o que não impede da escola conseguir fazer isso por meios eletrônicos também. É possível sim, claro, os professores prestarem esse serviço, né? Só que nós temos um problema sério aí, que teve, inclusive, que aconteceu na casuística aí, de um grupo de crianças que estava tendo uma aula online e um pai apareceu seminu no vídeo, né? E isso é um problema muito sério, porque é a responsabilidade das escolas, né? Claro que a gente tem que perder essa coisa de dizer que o pai ou a mãe é irresponsável. Não. O consumidor, o cidadão, ninguém é irresponsável. Todos são responsáveis perante a lei, tá? Lei de Introdução, LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LCC, né? Ela fala claramente isso, todos são responsáveis perante a lei, né? Claro que tem a situação das pessoas que são inimputáveis, etc, etc, né? Mas o que acontece? As pessoas têm que ser mais consequentes, né? Elas têm que ter noção da consequência dos atos delas, né? Tá certo? Então, por questão de segurança, dificilmente as escolas vão fazer mais essas videoconferências com menores, né? Dificilmente. Questão de prática mesmo, a gente sabe na profissão que isso é difícil do fornecedor se submeter a esse risco, porque também é desproporcional a ele. Então, a escola vão ter que criar cronogramas para poder prestar esses serviços individualmente, né?
com amplo acesso aos pais acompanhar essa questão, né, de como serão essas atividades e tal. Então, quer dizer que a escola pode substituir isso por meio eletrônico? Pode, mas é difícil. Evidentemente, vai haver perda, prejuízo, como vários pais têm reclamado, do conteúdo, etc, etc. Havendo isso, entendo sim caber sim uma revisão contratual para que se adeque. Então, pode ser por uma questão de equidade, né? O juiz arbitrar aí uma redução do valor. Então isso fica muito na mão do magistrado, né? Que for julgar o caso, se a pessoa tiver esse interesse de reduzir, fazer essa revisão contratual, tá certo? Nós vamos entrar nós falamos da revisão contratual, nós vamos falar da questão da mora agora. Cito aqui o artigo 408, perdão, do Código Civil, que fala assim: incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixar de cumprir sua obrigação ou se constitua em mora. Ora, como vimos, essa lei 14.010 de 2020, ela fala claramente, ela institui aqui, ó, o regime jurídico emergencial transitório. Como a gente comentou nos dispositivos anteriores, ela fala a questão de quando se instaurou isso aqui no parágrafo do artigo 1º, que foi a partir de 20 de março de 2020, né? E vários dispositivos depois ela fala que vai até o dia 30 de outubro de 2020, essa situação, ou seja, os contratos, as relações entre pessoas, que a lei até continua aqui, ó, das relações jurídicas de direito privado, então esses contratos eles estão sob esse caráter dessa lei, né, de excepcionalidade, mas nós temos essa medida provisória específica para esse caso, da questão da relação de estabelecimento de ensino, né? Então, nesse caso, o pai que tiver em mora e aí sim tiver uma justificativa, por exemplo, tá sem trabalhar, alguma coisa assim, ele tem motivo, inclusive, para pedir essa revisão ou até a rescisão com o quê? Com relação à cláusula penal de rescisória, né, do contrato, todo contrato tem, via de regra, né? Então, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, que é a cláusula penal ela se dá pelo não cumprimento da obrigação, né? Desde que culposamente, não é o caso, porque as pessoas involuntariamente, né, quer dizer, nem involuntariamente, existe um fato, uma causa de força maior, né, que as impediu de concluir o contrato, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir mora. Ela se constituiu imóvel, deixou de cumprir a obrigação por uma questão, uma coisa de força maior, superior a ela, né? Então ela tem, sim, motivos para pedir ou a redução, aí voltando para a revisão, ou até a rescisão do contrato. Vamos ler até aqui o princípio da 413 do Código Civil, interessantíssimo. A penalidade deve ser reduzida equitativamente. O juiz vai analisar isso aí equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, né? Então, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Essas questões vão sempre ser julgadas em caso a caso, é um negócio muito complicado de você fazer uma regra geral, né? Até para o Poder Legislativo legislar sobre isso e o Executivo vetando ou não, porque essa Lei 14.010 vetou alguns dispositivos do PL 1179, como já havíamos comentado antes, né? Então essas questões ainda vão ser muito debatidas ainda, mas vão ficar a cargo, a princípio, da magistratura nacional aí, decidindo caso a caso o Poder Judiciário, tá certo? Passando dessa questão da revisão equitativa, né, que a gente viu aí, porque aí a pessoa em dificuldade financeira ela pode pedir a revisão, mas se ela tiver interesse também, ela pode pedir, como já apontamos, a possibilidade de rescisão do contrato. E o que diz a lei nesse sentido? E a gente tem que ter muito cuidado, porque, como vimos, os estabelecimentos de ensino estão preparados, tá certo?